Você já teve a sensação de saber exatamente o que precisava fazer e mesmo assim não fez? Já prometeu para si mesmo que começaria algo importante na segunda-feira e quando a segunda chegou, encontrou um motivo para adiar? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Papo Humano e hoje a gente vai dar continuidade à série que a gente vem tratando nesses últimos vídeos. Então, se você não é assinante do canal, vai lá, assina. Se você acha esse vídeo interessante, essa série interessante, ou os vídeos que a gente vem postando, que pode ajudar alguém, compartilha esse nosso canal, esses nossos vídeos, porque o nosso intuito é sempre tentar ajudá-los. E já sentiu que existe um potencial enorme dentro de você, mas que por alguma razão ele não se transforma em ação verdadeira? Talvez seja um projeto guardado há anos, um sonho sempre esperando, adiando, uma conversa que precisa acontecer, uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas os dias passam, as semanas passam, os meses passam e aquilo continua parado. E o mais curioso é que muitas vezes não estamos falando de falta de capacidade. Não estamos falando de falta de inteligência, não estamos falando de falta de oportunidade. Estamos falando de algo muito mais silencioso, uma força invisível que não grita, não faz escândalo e não provoca grandes conflitos. Ela apenas sussurra. Depois, amanhã, quando eu estiver melhor, quando eu estiver pronto, e sem perceber, a vida vai sendo adiada. O potencial vai ficando ali guardado, os talentos vão ficando esquecidos, e aquilo que poderia florescer permanece apenas como uma possibilidade. Mas aqui existe uma pergunta profunda: será que realmente nos impede de agir? Será que é falta de disciplina? Falta de força de vontade? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo? Porque quando a gente observa com atenção, percebemos que muitas pessoas não estão paradas porque não querem caminhar. Elas estão paradas porque existe algo dentro delas que teme esse caminho. Teme o erro, a mudança, o julgamento. Teme até descobrir quem realmente pode se tornar. E é justamente sobre essa força silenciosa que nós vamos falar hoje. Um instinto humano antigo, presente em todos nós em algum grau e que muitas vezes se disfarça de conforto, descanso, espera, mas que, quando domina a consciência, pode nos afastar da própria vida. E hoje, vocês já devem ter adivinhado, a gente vai falar sobre a preguiça, mas não de forma como normalmente se fala dela, não como um defeito, um pecado ou até como falta de caráter, mas sim como um fenômeno emocional, psicológico e até espiritual que pode esconder medos, feridas e desconexões profundas da própria essência. Porque talvez alguns de vocês tenham vindo para essa sala acreditando que a preguiça é apenas falta de vontade. Mas ao final dessa conversa, eu espero que vocês consigam enxergá-la de outra forma, porque muitas vezes a preguiça não é o problema, ela é apenas a ponta visível de uma dor invisível. E toda vez que julgamos apenas os sintomas, a gente deixa de compreender a verdadeira causa. O que é a preguiça? A preguiça, ela é um dos instintos humanos mais mal compreendidos. Normalmente, ela é associada à falta de esforço, acomodação, desinteresse, mas quando observamos mais profundamente, percebemos algo diferente. A preguiça não é apenas a dificuldade de fazer. Muitas vezes ela é a dificuldade em enfrentar mudanças, responsabilidades, enfrentar frustrações, riscos.
enfrentar a própria vida. Por isso a preguiça costuma aparecer através de pensamentos como: depois eu resolvo, agora não é o momento, ainda não estou preparado, vou esperar mais um pouco. E pouco a pouco a pessoa vai ficando parada, os sonhos vão sendo adiados, os projetos não saem do papel, os relacionamentos deixam de evoluir e a vida passa a ser mais imaginada do que vivida. Na visão psicológica, a preguiça raramente é ausência de energia. Muitas vezes ela é energia, só que bloqueada. Existe algo dentro da pessoa impedindo esse movimento. E na visão espiritual, podemos dizer que a preguiça é uma desconexão entre a alma e a ação. A pessoa, ela sabe o que precisa fazer, sabe qual caminho que ela deveria seguir, mas existe uma força interna que a mantém imóvel, parada. No livro Consciência Desperta, da Andresa Molina, ela nos convida a observar os mecanismos inconscientes que nos afastam da nossa essência. E a preguiça pode ser um desses mecanismos, porque enquanto permanecemos parados, não precisamos enfrentar nossos medos, não precisamos correr riscos, não precisamos lidar até com possíveis fracassos, mas também não crescemos, não amadurecemos, não florescemos. E é justamente por isso que precisamos olhar para aquilo que está escondido atrás dessa paralisia, porque a preguiça raramente é a causa, ela costuma ser o sintoma. E é por isso agora que eu vou passar para a Chan, que vai nos ajudar a compreender quais feridas emocionais podem estar alimentando esse estado de paralisação completa. Chan? Obrigada, Cíntia. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde você estiver, né? Eu acho que a preguiça uma das coisas que são muito condenadas, né, meninas? E é legal de fazer um pouco sobre esse olhar que a gente quer trazer, porque é para ver se a gente olha com os olhos bons essa história da preguiça, né? Esse instinto. E aí, se a gente trouxer para as feridas emocionais, né, nós podemos perceber algumas coisas que se tornam importantes. Que muitas vezes a pessoa ela não está, como a Cintia disse, sem vontade, né? Na verdade, ela está sem segurança emocional para agir. Ela não está pronta por algum motivo. Então, ali existe uma dor interna, uma dor que vai consumindo a energia dela, gastando o mental, né? Ela fica pensando, o que que ela vai fazer, como ela vai fazer, e nisso ela vai procrastinando mais. Então, essa dor, ela vai se manifestando mesmo através de um desânimo, de uma paralisação, né? Desse looping de pensamentos, da procrastinação. E aí, quando a gente pensa nas feridas emocionais, vamos dar o exemplo da ferida da rejeição. Existe uma frase interna, né, que fica ali muito viva, possivelmente para essa pessoa, que é: se eu não for bom o suficiente. Então, é a dúvida de ser bom, né? Então, quando essa pessoa carrega a rejeição, ela costuma viver essa sensação que é silenciosa de inadequação. Aquela voz interna, né, que fica dizendo para ela: você não vai conseguir, você não é capaz, os outros fazem muito melhor que você. Então, para não correr o risco, né, para você confirmar mesmo essa crença, a pessoa ela nem tenta, né, ela pula, ela fica presa e ela abandona aquilo. Um exemplo disso na prática, né, por exemplo, a pessoa quer começar um curso. Ela quer abrir um projeto, ela quer mudar de vida, mas ela está constantemente adiando, porque no inconsciente dela, ela acredita que ela não vai ser boa o suficiente para fazer aquela mudança, né? Então, a preguiça aqui é uma proteção, né? É uma proteção para ela não ser reprovada, para ela não ser rejeitada novamente, novamente. Então, ela já rejeita a ideia através desse não sou suficiente, né?
Se a gente for para a ferida da humilhação, por exemplo, tenho medo de errar e de ser julgado quem foi humilhado. Então, a humilhação ela vai criar o quê? Uma vergonha, um bloqueio, né? E a pessoa aprendeu que errar se torna perigoso. Então, ela vai evitar agir. Como, por exemplo, ela quer gravar vídeos, né? Quer empreender, quer fazer um negócio novo, quer expor o material que ela produz e ela trava, ela não consegue. Mas não é porque ela não é capaz, mas sim porque ela tem medo, medo de ser ridicularizada, medo de se sentir envergonhada. Então, o que parecia, né, que pode parecer ser uma preguiça, por trás daquilo, na verdade, é o medo, né? É o medo de ser diminuída, envergonhada, ridicularizada. A pessoa que tem a ferida do abandono, quando nada parece que vale a pena, nem para ela, nem para fazer para o outro, né? O abandono, ele muitas vezes ele gera um vazio. E é um vazio que frequentemente ele deixa essa energia interna drenada, né? A pessoa está sempre cansada. A pessoa já acorda, às vezes cansada e desanimada, muitas vezes sem entusiasmo, né? O abandono, você está se abandonando e abandonando os projetos o tempo inteiro, de uma forma simples, tá, pessoal? Até uma forma bem grande, né? De não se cuidar, né? De não realmente valorizar o corpo e outras situações. Mas aqui no caso, por exemplo, a pessoa que sofre a dor do abandono, né, ela sabe o que precisa fazer. Então, eu sei que eu preciso encontrar força para ir na academia, para me alimentar direito. Eu sei que eu preciso terminar esse curso, porque esse curso vai me dar, né, formas de ganhar mais dinheiro, de subir de promoção. Mas aquilo fica pesado. Então, tudo que parece que é muito pesado, muito distante. Então, nesses casos, a pessoa com preguiça, né, ela pode esconder essa profunda carência afetiva. É uma tristeza que não está bem elaborada, algo muito antigo que faz com que ela se abandone. Então, a preguiça se torna um caminho, né, para ela continuar a se abandonar. Vamos perceber que a preguiça, muitas vezes, ela não é uma falta de ação, né? A preguiça, muitas vezes, por detrás tem a dor, né? A dor do que não está sendo elaborado. Não é aquela falta de energia, é uma energia que está sendo consumida por conflitos internos emocionais, algo que você não está elaborando, né? Algo que você não está pronto no seu campo consciente para lidar. Aí vem a procrastinação, aí vem a preguiça, aí vem o sofá, aí vem o sono, né? Você vai buscando ferramentas para fugir disso. Então, agora eu vou passar para a Alessandra, que ela vai se aprofundar um pouquinho mais nas feridas. É isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Essa palavra, né, essa procrastinação, né, inclusive está até na moda, né? O pessoal vem usando bastante, né? E a gente percebe que isso é, assim, bastante, acontece muito, na verdade, de todos, né? Em alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas a gente, né, volta e meia em alguma atividade ali que você, né, você sabe que é um pouco mais cascuda, vamos dizer assim, você acaba adiando, procrastinando, acaba indo para algo que te dá aquele prazer imediato, né? Que nem, por exemplo, a rede social, né? Que vai alimentando ali a dopamina do cérebro, né? Só que isso é muito perigoso, né, gente? Porque aí você vai acabar adiando, né, projetos e coisas importantes que você precisa fazer e depois isso gera uma culpa, né? Isso gira um ciclo, né? Vira um ciclo de cobrança e culpa, porque daí você não fez aquilo que precisava, se culpa, mas por outro lado você não está sentindo prazer, e deixa de fazer e você fica nesse ciclo e não sai disso. Então é muito importante a gente entender, ver em quais aspectos que nós estamos procrastinando, né? Onde a preguiça tá falando mais alto, né? Para a gente poder, aos poucos, mudar, né, esses hábitos. E não precisa ser nada muito radical, né? Pode ser com pequenas coisas. Então,
o objetivo é justamente a gente trazer um pouquinho esse caminho, né, de cura e com alguns exemplos práticos, né? Não, desculpa, eu só queria emendar uma coisa Ah, que às vezes que como a Chu trouxe também, que a gente às vezes gasta essa energia nessas dores que a gente tem internamente, e a preguiça surge justamente disso, né? Porque você já gastou essa exatamente. energia que você tinha para pôr em alguma coisa nesse sofrimento, digamos assim, interno, né? E é por isso que acaba causando essa preguiça, né, esse sentar no sofá, no ficar na cama, porque realmente falta energia, até física mesmo, né? É, Porque a gente acaba dedicando, digamos assim, a energia para essas preocupações internas, né? E com isso a gente vai ficando sem vontade até físico mesmo, né? Sem força física para agir, né? exatamente. Né? É, e eu digo até mais, a gente gasta também energia com essa culpa também Também. e com esse adiamento, né? Né? Com esse ciclo que eu falei de culpa e. Ai, fugiu a palavra que eu tinha falado. É, Culpa e cobrança, não foi o que você falou? cobrança, É, isso é, mesmo. E nesse ciclo de culpa e cobrança, né? Então você gasta toda a tua energia nisso, né? Então ao invés de pegar e fazer, você gasta energia com tudo isso que chega a ser até físico, que nem a gente já trouxe, né? Você realmente sente esse cansaço físico mesmo, porque é pesado, se torna muito pesado, né? Então, eu queria começar dizendo algo bastante importante. Presta atenção. A cura da preguiça, ela não começa com disciplina, ao contrário do que a gente pensa, né? Porque a gente fala, ai, não, é só eu definir aqui metas do dia, né? Você ter disciplina e cumprir. Não é porque você não vai conseguir fazer. Você, de novo, vai se boicotar, né? Se sabotar. Então, ela começa com consciência. Então, a primeira coisa é você criar consciência da onde você está procrastinando e por quê. Né? Porque ninguém sustenta a disciplina por muito tempo sem um propósito. Você tem que entender o propósito pelaquela atividade. Porque às vezes também, né, gente, é uma atividade que não faz sentido para você. E aí você não faz, mas você se culpa por não fazer. Então, às vezes, é simplesmente assumir que você não quer fazer aquilo ali, que aquilo não é importante para você, que não faz parte da tua vida, da tua rotina, das tuas prioridades. E risca do papel e bola para frente, vamos para o próximo, né? Mas voltando lá na questão das feridas, né? Acho que eu trouxe algumas que acionam, né, que são bem importantes. E nós temos também a ferida da injustiça. Então, é aquele perfeccionismo que paralisa, né? Então, quem carrega essa ferida costuma viver sobre uma cobrança enorme. Lembra, né, que o injustiçado, né, ele é perfeccionista. Então, nada está suficientemente bom, nada está suficientemente pronto, né? Então, é aquela pessoa que sempre pensar quando tiver nas condições ideais, né, com tudo maravilhoso, pronto, eu começo. Mas a gente sabe que esse dia nunca vai chegar, né? Que a vida fica em espera, né? Então, o perfeccionismo, ele vira uma forma sofisticada de preguiça, né? Presta bem atenção nisso. Aí nós temos também a ferida da traição, né? Que é a falta de confiança em si mesmo. Porque a traição, ela gera dúvida, né? Então, a pessoa, ela deixa de confiar na própria capacidade de escolher. Né? Então, assim, ela sabe o que fazer, mas fica esperando ter a certeza absoluta. Né? E enquanto isso, ela espera, e enquanto ela espera, permanece parada. Ela não age, né? Ela não parte para ação. Então, trazendo também uma visão energética, a preguiça ela costuma estar relacionada ao chakra básico, que é o primeiro chakra, ali na região pélvica, né? Então, ela tem ali as pessoas que têm, né, esse instinto da preguiça tem baixa vitalidade e aterramento. Também no plexo solar, que é o chakra aqui da região do estômago, né? Então a pessoa ela é bastante insegura e ela acaba perdendo o poder pessoal dela. Também no chakra cardíaco, né, que tem aquela falta de entusiasmo, de amor pela vida, e o chakra frontal, que ela daí tem ausência de clareza e direção, né, falta de propósito. Então, a energia não circula, né, ela fica estagnada e o movimento interno enfraquece. Né? Mas, como tudo na vida, né, tem um caminho de cura e transformação, Opa, né? Exato. Então vamos lá mostrar um pouquinho os caminhos de cura e transformação, né? Então a primeira coisa é para de se chamar de preguiçoso, né? Lembra que a palavra tem poder, né? O verbo, né? A palavra é o verbo divino, né? Então
A culpa não é cura, né? A culpa ela paralisa. Então se pergunte, ao invés de ficar se culpando, se pergunte, o que está drenando a minha energia? Né? Para pensar, escuta a resposta e reconecte com o seu propósito, né? Então a alma ela se movimenta quando encontra significado, né? Então escreva, faça um diário, deixe solto, né? Livre, né? Escreva ali o que te inspira, o que te faz se sentir vivo, o que faz o seu coração vibrar, né? E aí dê o próximo passo, né? Então não pense na escada inteira. Pense apenas no próximo degrau, né? Então são pequenos movimentos que geram grandes transformações. E cure a sua relação com o erro, porque quem espera acertar tudo antes de começar nunca começa. Lembra? Então a vida ela amadurece para quem caminha e não para quem está parado. Então, movimente seu corpo. O corpo também influencia diretamente na energia. Então, práticas como uma caminhada consciente, exercitando a respiração, yoga, contato com a natureza, ajudam muito a destravar todo esse fluxo energético e você se reconectar com você mesmo, né? Então, e aí também aprenda a diferença entre descanso e preguiça. Isso também é bem legal, porque às vezes você fala, eu tô cansada, deixa eu descansar, eu preciso de um descanso. Mas na verdade você só tá arrumando uma desculpa, né? Então também é importante a gente saber diferenciar. O descanso ele recupera, a preguiça ela cronifica a estagnação. Então descansar é necessário, Acho legal mas a gente dar uma, pode falar. falar aqui também que é importante entender que o ócio, né? Você falou da Sim, natureza, do yoga, o ócio ócio criativo. criativo, né? Então, Uhum, o ter a preguiça, é, a gente pensa que o ócio criativo é só quando eu vou viajar, né? O domingo que eu fico o dia inteiro no parque, né? Não, o ócio criativo é você, num momento do seu dia, você tá cheio de coisa na sua cabeça, parar para silenciar, parar para olhar o pôr do sol, o nascer do sol, sabe? Olhar a planta, a árvore, sentir que aquele momento é um espaço vazio que você está criando para que você possa trazer algo perfeito. novo, trazer um fluxo, né, de energia, um fluxo de pensamento novo, né? Então, essas pausas são muito bem-vindas, né? A gente tem muito a ver com assim, o fim de semana, tal. Não, às vezes durante o seu dia você Exato. pode criar essa pausa, essa preguicinha saudável para você fazer reciclar a energia, né? Acho bem legal isso. Perfeito. Tem até em alguns lugares, né, algumas empresas têm aquela questão de ginástica laboral. Isso é super importante, não só para a questão física, né, de ergonomia, mas até para você fazer aquela pausa mesmo, né, respirar e se conectar com aquilo que você está fazendo, porque a gente fica fazendo tudo no automático e a gente às vezes nem sabe o que está fazendo, né, só tá, né? Então é bom sempre a gente parar um momentinho, movimentar o corpo, fazer uma respiração e se conectar com aquilo que você está fazendo estado de presença, né? Isso faz toda a diferença, né? Tem grandes empresas, né, que têm partes, né, espaços, né, onde tem Uhum, puffs, rede, coisas para você fazer, brinquedos que são inteligentes ali para você uhum. focar, exatamente para abrir esse espaço que a gente está falando, né, esse criativo, esse prazer, esse sair daquilo que você estava produzindo, e é nesse momento que a ideia vem, que o relaxamento faz você fluir e produzir mais, né? Inclusive. Não é à toa, né, que as empresas disponibilizam esse tipo de espaço, é porque é científico, né? A ciência também conta, né? Não é só um achismo, né? É real, né? E mesmo que você não trabalhe numa empresa, numa grande empresa que tenha isso, crie você, né? Na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, onde você estiver, crie o seu momento, né? Permita-se, né, esse momento, que a gente tem Exato. esse costume social mesmo, né, de Uhum. se sentir culpado quando você para um pouquinho no seu dia com tantas tarefas para fazer, né? Mas às vezes é nessa paradinha que você consegue até resolver coisas que demorariam horas para resolver quando você deu essa parada, esse descanso, né? Deu aquele relaxamento e você consegue se acalmar e pensar melhor até. Então, permita-se esse direito, né, de parar às vezes no seu dia a dia. E se É isso comunicar mesmo. melhor também, né? Porque se veio a ideia, a comunicação também sai de um melhor fluxo.
Sim, Tudo flui, né? é, Aí entra no fluxo e as coisas fluem melhor, né? Bom, então para a gente encerrar essa sala, eu queria deixar uma reflexão. Talvez a preguiça ela não seja uma inimiga, talvez ela seja uma mensageira mostrando que existe algo dentro de você pedindo atenção, uma ferida pedindo cura, um medo pedindo acolhimento, uma parte da sua libertação. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não sofre por falta de potencial, sofre por estar distante da própria força. E quando a consciência desperta, algo muda. A pessoa para de perguntar por que eu sou tão preguiçoso e começa a perguntar o que dentro de mim tem medo de viver. E talvez seja exatamente nessa resposta que comece a sua transformação. Muito obrigada. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas, porque o nosso intuito é sempre levar uma informação e autoconhecimento para todos que querem, né? Então, muito obrigada, meninas, e até a obrigada a próxima. você. Tchau, até a Obrigada, pessoal. Até a próxima. próxima.